né? Às vezes a gente está com a criança numa escola que é uma escola tradicional, autoritária, às vezes as crianças convivem, os nossos filhos vão conviver com crianças que estão sendo criadas com autoritarismo, com permissividade. Eu costumo falar que o núcleo estreito da criança e o que vai realmente influenciar nela, no comportamento dela, na formação dela como indivíduo, são os pais, é a família. Então, a forma que você educa em casa pode ser diferente da forma como a escola age. E a gente pode mostrar, é uma ótima oportunidade de mostrar para essas crianças que às vezes elas vão vivenciar coisas que não são tão agradáveis e que a gente discorda, né? É tão bom quando a criança passa por uma situação e você fala que também não achou correto, que também não acha que é aquela melhor forma de resolver. Muitas mães às vezes não têm oportunidade de estarem colocando os filhos em escolas que agem como elas agem em casa. Infelizmente tem essa realidade, às vezes por custo da escola, e elas ficam muito angustiadas, né, com escolas que às vezes utilizam de punição. Eu sempre sugiro para essas mães a tentarem mostrar nessas escolas outras formas de educar, mas tem escolas que já são tão fechadas a isso e que realmente dá murro em ponta de faca. Então, o que eu tento orientar é que essa mãe faça com que esse filho seja resiliente, que consiga vivenciar aquela situação, pegando às vezes o ponto positivo, mas realmente é sempre muito ruim, é muito angustiante para a gente que está trabalhando numa educação respeitosa, ver os nossos filhos sendo desrespeitados, né? Vendo os nossos filhos sendo impostos a coisa que realmente a punições que a gente sabe que não vão trazer nenhum benefício, pelo contrário, podem trazer coisas ruins para eles. Então, só para acalmar o coração dessas mães que não têm a oportunidade de estarem colocando os filhos em escolas que pratiquem a disciplina positiva ou que pelo menos utilizem de uma forma de educar mais respeitosa, né? Tem escolas que utilizam castigo, utilizam recompensa, há professores que são mais rudes com as crianças. Ensinar para essas crianças que aquilo que acontece lá e que aquela pessoa pensa dela lá não tem nada a ver com o que ela realmente é, não tem nada a ver com o que você acredita que ela seja, não tem nada a ver com o comportamento dela. Ensinar para a criança um pouco de comunicação não violenta. Ensinar que aquela pessoa às vezes é agressiva ou aquela pessoa às vezes utiliza de formas não tão agradáveis de tratá-la, não por ele ser um problema, mas por ensinar que o problema está na pessoa que agride, não na pessoa que é agredida, entre aspas, né? Então mostrar para o seu filho que ele é um filho bacana, que ele é um filho que merece respeito e que apesar disso ele vai encontrar pessoas durante a vida toda que não vão tratá-lo de forma respeitosa, e isso fala muito mais sobre a pessoa que está tratando ele de forma não respeitosa do que sobre ele mesmo. Mas eu confesso que é muito difícil, é uma coisa que precisa ser trabalhada, a gente precisa realmente tentar mudar, né? Mudar os educadores, mudar as escolas, a gente precisa continuar lutando por isso, mas muitas vezes essas situações vão acontecer e a gente precisa ensinar aos nossos filhos a enfrentá-las da melhor forma possível.